Antes de dormir hoje, pare por um momento, porque esta oração pode trazer a paz que sua alma está procurando. Esta noite, antes de fechar os olhos, reserve um momento para entregar tudo nas mãos de Deus. Se seu coração está pesado, se sua mente se recusa a descansar, ou se as preocupações com o amanhã estão roubando sua paz, esta poderosa oração da noite é para você. Neste momento de oração, você será convidado a entregar seus medos, seus fardos e todos os seus pensamentos ansiosos a Deus, confiando que Ele está cuidando de você enquanto você dorme. Através de palavras suaves e cheias de fé, esta oração guiará seu coração para um lugar de calma, confiança e profundo descanso espiritual. Conforme a noite o envolve, permita que a presença de Deus acalme sua mente e preencha sua alma com paz. Lembre-se, você não está sozinho. O Senhor está perto, guardando seu lar, protegendo sua família e preparando um novo amanhã para você. Permaneça com esta oração até o final e deixe Deus renovar suas forças enquanto você descansa. Se esta oração tocar seu coração, curta este vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas que precisam de paz esta noite. Inscreva-se no nosso canal para receber mais orações diárias que vão te ajudar a fortalecer a sua fé. E escreva Amém nos comentários como sinal da sua confiança de que Deus já está cuidando de tudo. Existe um momento da noite em que tudo fica em silêncio, mas dentro da mente o barulho continua. O corpo está cansado, os olhos querem descansar, mas os pensamentos insistem em voltar. Preocupações com o amanhã, lembranças do que aconteceu durante o dia, medos que aparecem justamente quando tudo ao redor fica quieto. Muitas pessoas carregam esse peso quando deitam a cabeça no travesseiro. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora. Assim como uma criança só consegue dormir num colo seguro, é o nosso coração. Antes de dormir, o coração precisa encontrar um lugar seguro para repousar. Não apenas o corpo precisa de descanso, a alma também precisa. Quando as preocupações ficam presas dentro de nós, o descanso desaparece. A noite passa, mas a mente continua lutando sozinho. Deus nunca quis e não quer que você enfrentasse suas preocupações dessa maneira. Todas as noites, o Senhor te faz um convite silencioso. Um convite para entregar aquilo que você não consegue e que não pode controlar. Nesta oração da noite, você vai colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que está pesando no seu coração. As preocupações que você não contou a ninguém, os medos sobre o futuro, as decisões que parecem difíceis demais, as angústias que estão afligindo sua alma neste momento. Quando essas coisas são entregues a Deus, algo começa a mudar dentro de nós. A nossa mente desacelera, o coração começa a encontrar paz. O descanso finalmente chega. Agora, enquanto o mundo se prepara para dormir, sua alma vai aprender a descansar nas mãos daquele que cuida de tudo. O peso invisível que muitos carregam ao deitar-se. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. É um peso invisível que muitos carregam ao deitar-se. Ele aparece na mente e no coração. É o cansaço de quem passou o dia inteiro resolvendo problemas, tomando decisões, tentando ser forte para todo mundo ao redor. Durante o dia, as distrações ajudam a empurrar as preocupações para longe. O trabalho, as conversas, as tarefas, as redes sociais. Tudo ocupa a mente. Mas quando a noite chega e o silêncio toma conta do ambiente, aquilo que estava escondido começa a aparecer. Quantas pessoas se deitam na cama com o corpo cansado, mas com a mente completamente acordada? Pensamentos que voltam várias vezes, perguntas que ainda não têm resposta, situações que parecem fora de controle. O coração tenta encontrar descanso, mas algo dentro continua lutando e não deixa você desligar. Esse peso invisível é mais comum do que muitos imaginam. Ele rouba o sono,
rouba a paz e faz a noite parecer longa demais. Mas existe uma verdade que muitas vezes esquecemos nesse momento. Deus não espera que você carregue tudo sozinho. Aquilo que parece grande demais para você, nunca foi grande demais para Ele. A noite não precisa ser um campo de batalha dentro da sua mente. Ela pode se tornar um lugar de entrega, um lugar onde cada preocupação é colocada nas mãos de Deus. Antes de continuar esta oração, permita-se fazer algo simples, mas profundo. Reconheça diante de Deus que existem coisas que você não consegue resolver sozinho. Esse reconhecimento não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo para encontrar a paz que sua alma precisa para descansar. Agora, vamos para o momento de colocar cada preocupação nas mãos de Deus. Existe algo poderoso que acontece quando uma pessoa decide parar de lutar sozinha. Durante o dia, muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Pensamos mais, planejamos mais, tentamos encontrar respostas para cada situação. Mas chega um ponto em que a mente se cansa e o coração começa a sentir o peso de tudo isso. A noite revela esse cansaço de forma muito clara. Neste momento, antes de continuar ouvindo esta oração, imagine por um instante todas as preocupações que passaram pela sua mente hoje. Fique em silêncio um instante, feche seus olhos e lembre-se de todas elas. Talvez seja algo relacionado à família, ao trabalho, à saúde ou ao futuro. Deixe cada uma delas vir à sua mente neste instante. Talvez seja algo que ninguém mais sabe, algo que você tem guardado em silêncio dentro de si. Deus conhece cada uma dessas coisas antes mesmo que você consiga colocar em palavras. Ou acaso você se esqueceu que Ele é seu Criador, seu Pai amado? A oração da noite começa exatamente aqui, no momento em que você decide entregar aquilo que não consegue controlar. Trata-se de um movimento do seu coração e da sua alma. Um movimento de confiança. Um movimento de decisão. Quando você entrega suas preocupações a Deus, algo profundo começa a acontecer dentro de você. O peso que antes estava apenas nos seus ombros começa a ser colocado nas mãos daquele que nunca perde o controle de nada. Deus não dorme. Enquanto o mundo descansa, Ele continua cuidando de tudo aquilo que você entregou a Ele. Isso significa que você não precisa passar a noite inteira tentando encontrar soluções na sua mente. Existe um descanso verdadeiro que só nasce quando o coração entende que Deus está no comando de toda a nossa vida. Talvez você já tenha tentado dormir muitas vezes enquanto sua mente continuava presa aos mesmos pensamentos. Hoje pode ser diferente. Hoje você pode transformar este momento em um verdadeiro ato de entrega. E quando essa entrega acontece de forma sincera, a paz começa a ocupar o lugar onde antes existia apenas preocupação. Quando a mente desacelera e o coração começa a encontrar paz, a mente humana foi criada para pensar, planejar e buscar soluções. Isso é parte da nossa natureza. O problema começa quando os pensamentos deixam de ajudar e passam a dominar o coração. Durante a noite, quando o corpo se deita e o silêncio toma conta do ambiente, muitos pensamentos ganham força. Situações que pareciam pequenas durante o dia se tornam grandes dentro da mente cansada. É aqui, nesse momento, que muitas pessoas começam a lutar contra os próprios pensamentos. Tentam parar de pensar. Tentam forçar o sono, tentam ignorar aquilo que está incomodando, mas quanto mais tentam controlar a mente dessa forma, mais ela continua voltando aos mesmos lugares. A mente cansada precisa de algo maior do que esforço para encontrar descanso. Precisa de Deus. A paz verdadeira começa quando o coração muda de posição diante de Deus. Em vez de lutar contra cada pensamento, você começa a direcionar seu coração para aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. A oração não serve apenas para pedir ajuda,
Ela serve para lembrar quem está no controle da sua vida. Quando você reconhece que Deus está cuidando do que te preocupa, tudo muda dentro da sua mente. Os pensamentos começam a perder força. Aquilo que parecia urgente deixa de dominar o coração. A mente começa a desacelerar, porque a alma entende que não precisa resolver tudo agora. Este é o momento em que muitas pessoas começam a sentir uma paz diferente, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque o coração finalmente encontrou um lugar seguro para descansar, um colo de pai. E quando essa paz começa a tomar espaço dentro de você, o descanso se aproxima de forma natural. A entrega que transforma a noite em descanso verdadeiro. Existe uma diferença profunda entre tentar esquecer as preocupações e realmente entregá-las a Deus. Entrega essa que transforma a noite em descanso verdadeiro. Muitas pessoas tentam apenas distrair a mente para conseguir dormir. Colocam um pensamento sobre o outro, tentam ignorar aquilo que incomoda, tentam forçar o descanso. Mas o coração sabe quando algo ainda está guardado dentro dele. Aquilo que não é entregue continua voltando. A verdadeira entrega acontece quando você decide confiar em Deus de forma consciente. Não é apenas repetir palavras, é reconhecer que existe um limite para aquilo que você pode controlar. Existem situações que não dependem apenas de esforço humano. Existem caminhos que só podem ser conduzidos por Deus. Quando alguém coloca essas situações nas mãos do Senhor, algo profundo começa a acontecer dentro da alma. O coração deixa de lutar contra aquilo que não pode mudar naquele momento. Em vez de carregar o peso do amanhã, a pessoa começa a descansar na certeza de que Deus já está presente no futuro. Deus vê aquilo que você ainda não consegue enxergar. Ele conhece os caminhos antes mesmo que você comece a caminhar. Aquilo que hoje parece incerto não está fora do controle dele. A noite se torna leve quando essa verdade entra no coração. Agora permita que este momento se torne uma oração verdadeira. Dentro do seu coração, apresente a Deus aquilo que mais tem ocupado seus pensamentos. Não precisa esconder nada. Deus não se assusta com suas preocupações. Ele recebe aquilo que você entrega com sinceridade e humildade de filho, que sabe quem tem o poder de controlar e cuidar de tudo. E quando essa entrega acontece de forma real, a mente começa a se aquietar. O coração começa a entender que não precisa vigiar cada problema durante a noite. Existe um Deus que permanece acordado, cuidando de tudo enquanto você descansa. A presença de Deus, que guarda sua casa enquanto você dorme, existe algo profundamente reconfortante em saber que mesmo quando nossos olhos se fecham, Deus continua atento. A noite não diminui o cuidado dele. Pelo contrário, é justamente no silêncio da noite que muitas pessoas começam a perceber o quanto precisam dessa proteção. Quando o mundo desacelera, o coração procura segurança. E a verdadeira segurança não vem das portas fechadas ou das luzes apagadas. Ela vem da presença de Deus. Muitas vezes a mente tenta vigiar tudo. Preocupa-se com a família, com a casa, com aquilo que pode acontecer no amanhã. Esse instinto de proteger quem amamos é natural. Mas existe um limite para aquilo que nossas forças conseguem fazer. Deus nunca pediu que você carregasse sozinho a responsabilidade de guardar tudo e todos. Há um cuidado que vai além das capacidades humanas. Enquanto você se prepara para descansar, Deus permanece guardando cada detalhe da sua vida. Ele vê aquilo que você não consegue ver. Ele protege caminhos que você nem percebe que existem. O Senhor conhece sua casa, conhece as pessoas que você ama e conhece as batalhas silenciosas que cada coração enfrenta. Permita que essa verdade entre profundamente dentro de você nesta noite. Sua casa não está desamparada. Sua família não está esquecida. Existe uma presença divina que permanece vigilante, trazendo proteção e paz.
O descanso verdadeiro começa quando o coração entende que Deus está cuidando de tudo aquilo que é importante para você. Quando essa confiança cresce dentro da alma, o medo perde espaço. A tensão do dia começa a desaparecer. O coração começa a encontrar serenidade, porque sabe que não está sozinho nesta noite. A confiança em Deus liberta o coração do medo do amanhã. Grande parte das preocupações que aparecem à noite não estão ligadas ao que aconteceu hoje, mas ao que pode acontecer amanhã. A mente começa a imaginar cenários, prever dificuldades, tentar antecipar soluções para situações que ainda nem chegaram. Esse esforço constante de tentar controlar o futuro cansa a alma e rouba a paz do presente. O coração humano deseja segurança. Quer saber que tudo ficará bem, quer sentir que os caminhos estão claros. Mas a vida raramente oferece essa certeza completa. É exatamente nesse espaço de incerteza que nasce a confiança em Deus. Confiar não significa ignorar os desafios da vida. Significa reconhecer que existe alguém maior conduzindo cada passo da sua história. Deus já está presente no amanhã que você ainda não conhece. Aquilo que hoje parece incerto não é desconhecido para Ele. Enquanto sua mente tenta prever o que pode acontecer, Deus já está preparando caminhos, abrindo portas e cuidando de detalhes que você ainda não consegue enxergar. Quando essa verdade começa a entrar no coração, as coisas mudam dentro de você. A necessidade de controlar tudo diminui. E dia a dia, conforme sua confiança vai aumentando, essa necessidade de controle pode até desaparecer. A mente começa a se libertar da pressão de resolver o futuro durante a noite. O descanso se torna possível porque a alma entende que o amanhã não está abandonado. Esta é uma das formas mais profundas de oração. Não apenas pedir que Deus resolva os problemas, mas confiar que Ele já está trabalhando mesmo quando você não vê. O nome disso é fé. Nesta noite, permita que essa confiança cresça dentro do seu coração. Entregue o amanhã nas mãos de Deus e permita que a paz ocupe o lugar onde antes existia preocupação. Aqui é o momento em que o coração aprende a descansar nas mãos de Deus. Depois de entregar as preocupações, confiar o amanhã e reconhecer o cuidado de Deus sobre sua casa, algo começa a acontecer dentro da alma. O coração, que antes estava apertado, começa a se abrir. A mente, que estava acelerada, começa a diminuir o ritmo. Isso acontece porque o espírito humano foi criado para encontrar descanso em Deus. Muitas pessoas passam anos tentando encontrar paz em soluções externas. Tentam resolver cada problema, controlar cada detalhe, garantir cada segurança possível. Acham que tudo depende somente delas. Mesmo assim, a paz continua distante. Isso acontece porque o descanso verdadeiro não nasce quando tudo está resolvido ao nosso redor. Ele nasce quando o coração encontra segurança em Deus. Nesta noite, você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ter tudo sob controle. O que você precisa é permitir que seu coração permaneça nas mãos daquele que governa todas as coisas. Deus não cuida apenas das grandes situações da vida. Ele também cuida das pequenas preocupações que ocupam seus pensamentos. Enquanto você continua ouvindo esta oração, permita que seu coração se acomode nessa verdade. Deus está aqui neste momento. Ele conhece sua história, conhece suas lutas e conhece os desejos mais profundos da sua alma. Nada do que você vive passa despercebido diante dele. Quando essa presença é reconhecida, o coração começa a relaxar. A tensão acumulada durante o dia começa a desaparecer. O descanso deixa de ser apenas físico e começa a se tornar um descanso da alma. E quando a alma descansa, o sono se aproxima com leveza. Conheça a paz que toma o lugar das preocupações. Quando o coração decide confiar em Deus,
algo silencioso começa a acontecer dentro da alma. A preocupação que antes ocupava cada pensamento começa a perder espaço. Não porque os desafios desapareceram, mas porque o coração já não se sente sozinho diante deles. Existe uma diferença profunda entre enfrentar a vida carregando tudo sozinho e caminhar sabendo que Deus está presente em cada passo. A paz que Deus oferece não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Ela nasce dentro de quem aprende a entregar aquilo que não pode controlar. Durante o dia, a mente se acostuma a resolver, decidir e reagir a tudo o que acontece. À noite, porém, Deus convida o coração para um movimento diferente. Ele convida você a descansar. Enquanto você continua neste momento de oração, permita que essa paz ocupe cada parte do seu interior. Imagine suas preocupações sendo colocadas diante de Deus, uma por uma. Aquilo que parecia pesado começa a ficar leve quando é entregue com confiança. Aquilo que parecia urgente começa a perder força quando o coração entende que Deus está cuidando de tudo. A paz de Deus tem essa capacidade de reorganizar o interior da pessoa. A mente se acalma, a respiração fica mais tranquila e o corpo começa a responder a esse estado de descanso. O coração que antes estava vigilante começa a relaxar, porque entende que não precisa permanecer em alerta durante toda a noite. Deus está cuidando daquilo que você entregou. Ele permanece presente enquanto o mundo descansa. Essa certeza cria um espaço dentro da alma onde a tranquilidade pode florescer. E quando essa paz começa a tomar conta do coração, o descanso deixa de ser uma luta e passa a acontecer de forma natural. A noite é a oportunidade perfeita para um encontro silencioso entre você e Deus. A noite tem algo que o dia muitas vezes não permite. Durante o dia, tudo acontece rápido. Conversas, tarefas, responsabilidades, decisões, barulho incessante. A mente se mantém ocupada o tempo inteiro. Mas quando a noite chega e o silêncio toma conta do ambiente, surge uma oportunidade que muitas pessoas não percebem. A oportunidade de um encontro silencioso com Deus. Deus não fala apenas nos momentos grandiosos da vida. Muitas vezes, Ele se aproxima justamente no silêncio. Quando o coração desacelera e as distrações diminuem, a alma começa a perceber uma presença que sempre esteve ali. Uma presença que conhece seus pensamentos antes mesmo que você os transforme em palavras. Este momento de oração pode se tornar algo muito mais profundo do que apenas um hábito antes de dormir. Ele pode se tornar um encontro real, um momento em que você se apresenta diante de Deus exatamente como está, sem máscaras, sem pressa, sem precisar provar nada. Deus conhece suas lutas, suas dúvidas e até aquelas preocupações que você nem conseguiu explicar para ninguém. Nada disso cria distância entre você e Ele. Pelo contrário, Deus se aproxima justamente quando o coração se abre com sinceridade. Enquanto esta noite continua, permita que sua alma permaneça nesse encontro. Fale agora para Deus. Senhor, eu já te entreguei minhas angústias, meus medos e tudo aquilo que eu estou tentando controlar, mas que eu já sei que sem a tua presença, sem a tua força, eu não posso fazer nada. O Senhor, que é Senhor de todos os exércitos, o Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis que há nesse mundo, permanece ao meu lado nessa noite. Me concede a paz que vem de ti. A paz que vem dessa certeza que eu posso descansar, pois o Senhor não dorme. Continua comigo e me dá o repouso que vem de ti. Assim como uma criança pequena que adormece nos braços seguros de um pai, eu quero hoje me entregar e adormecer no teu colo, ó Pai. Tudo que estava atormentando minha mente e meu descanso está agora nas tuas mãos, pois eu confio em ti, meu Senhor e Salvador. Você não precisa correr para terminar esta oração. Apenas permaneça na presença de Deus. Esse tipo de momento
cria algo muito valioso dentro do coração. Ele fortalece a fé, acalma a mente e lembra a alma que nunca está sozinha. E quando alguém percebe que não está sozinho diante da vida, o medo perde força e o descanso começa a chegar. O descanso que nasce quando o coração entrega tudo a Deus. Chega um momento em que o coração entende algo muito importante. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem todas as respostas precisam aparecer agora. A vida continua caminhando mesmo quando algumas perguntas ainda permanecem abertas. Quando essa verdade é aceita, a alma começa a se libertar de um peso que muitas vezes foi carregado por tempo demais. Deus não espera que você permaneça acordado, tentando controlar aquilo que está além das suas forças. Ele convida você a descansar enquanto Ele continua trabalhando. Esse é um dos maiores atos de confiança que um coração pode viver. Entregar aquilo que não consegue resolver e permitir que Deus cuide do que está fora do seu alcance. Nesta noite, permita que esse descanso entre profundamente dentro de você. Aquilo que preocupava sua mente no início desta oração já não precisa ocupar o mesmo espaço agora. Você colocou essas situações diante de Deus. Ele ouviu cada palavra que saiu do seu coração, até mesmo aquelas que foram apenas pensadas em silêncio enquanto você escutava essa oração. O descanso verdadeiro começa quando o coração aceita que não precisa vigiar cada problema durante a noite. Lembre-se disso. Deus permanece presente enquanto você dorme. Ele continua cuidando daquilo que você ama, daqueles que você ama, continua abrindo caminhos e continua guiando sua história, mesmo quando seus olhos estão fechados. Deixe que seu corpo relaxe completamente. Deixe que sua mente diminua o ritmo. Deixe que seu coração permaneça tranquilo, sabendo que tudo aquilo que foi entregue está agora nas mãos de Deus. A bênção de Deus que acompanha seu descanso. Agora que seu coração já entregou as preocupações, confiou o amanhã e reconheceu o cuidado de Deus sobre sua vida, este é o momento de receber algo que muitas vezes esquecemos de pedir antes de dormir. A bênção de Deus sobre a noite. A bênção não é apenas uma palavra bonita ou um gesto simbólico. A bênção de Deus é a presença dele, trazendo paz onde antes existia inquietação. É a presença dele trazendo proteção onde existia medo. É a presença dele envolvendo sua casa, sua família e cada parte da sua vida. Que nesta noite o Senhor coloque paz dentro do seu coração. Que cada pensamento que ainda tenta voltar com preocupação encontre descanso na presença de Deus. Que sua mente seja envolvida por uma tranquilidade profunda que permita ao seu corpo relaxar completamente. Que Deus visite também sua casa nesta noite. Que cada pessoa que vive com você seja alcançada por essa mesma paz. Que o ambiente ao seu redor seja preenchido por serenidade, proteção e descanso. Que nenhum medo tenha espaço dentro do seu coração, porque o Senhor permanece guardando cada detalhe da sua vida. Enquanto você se prepara para dormir, lembre-se de algo simples e poderoso. Deus continua presente. Mesmo quando seus olhos se fecharem e seu corpo se entregar ao descanso, Ele continuará cuidando de você. Essa certeza permite que o coração descanse com confiança e que o sono venha de forma tranquila. Agora permita que o silêncio da noite conduza você ao descanso. Que sua mente se acalme, que seu coração permaneça em paz e que seu sono seja renovador. Se você chegou até aqui, é porque esta oração fez sentido para você. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de encaminhar ele para alguém que vier agora no seu coração. Lembre-se, Deus quer te usar para chegar em mais pessoas, levando a paz dele. Que você tenha uma abençoada noite na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.